Olá, mais um pouquinho da nossa história dos africanos no Brasil. Falando sobre os quilombos, então vamos continuar. O objetivo dos quilombolas, aqueles moradores dos quilombos que fugiam das fazendas para terem liberdade e se escondiam nos matos fazendo comunidades que eram chamados de quilombolas. A intenção deles era ajudar os escravos que fugiam das fazendas e lutar pela libertação de todos. O mais famoso dos quilombolas foi Zumbi, que viveu no século 17 e liderou o Quilombo dos Palmares, no norte dos estados de Alagoas, em uma região conhecida como Serra da Barriga. Ele foi capturado e condenado à morte pelo governo português em 20 de novembro de 1625. Por esse motivo, essa data é considerada como o Dia da Consciência Negra. Acredito que vocês já tenham escutado muito ouvir falar sobre Zumbi dos Palmares. E essa data que a gente tem no nosso calendário como um feriado, né? Algumas cidades, alguns estados não têm como feriado, mas aqui em São Paulo a gente tem. Não é uma data para que a gente possa ter alegrias, que a gente possa usufruir de forma impensante. Pelo contrário, é para que a gente possa lembrar de tudo que foi vivido, de tudo que aconteceu, para que nós hoje tivéssemos nesses lugares, nesses espaços e nessas condições. Muitas coisas que aconteceram no passado são reflexos do que nós vivemos e acontecem hoje na nossa sociedade. Então a gente vai refletir sobre isso. Em 1850, a Inglaterra proibiu o transporte e a venda de escravos. Nessa mesma época, iniciou-se no Brasil o movimento abolicionista, que tinha como objetivo acabar com o tráfico e a escravidão no país. Os abolicionistas, como eram chamados aqueles que defendiam a libertação dos escravos, começaram a organizar manifestações, pedir doações em dinheiro para comprar a liberdade dos escravos e escrever em jornais da época pedindo o fim da escravidão, tendo em vista que outros países já não tinham mais essa escravidão escrachada, né? Eles diziam que não eram mais escravos, outros países, e o Brasil ainda não. Então existiam grupos tentando fazer essa quebra. Em vários estados do Brasil surgiram líderes da luta pela abolição da escravatura. Entre eles, alguns nomes se destacaram, como o jornalista José do Patrocínio, o poeta e ex-escravo Luiz Gama e o engenheiro André Rebouças, todos eles negros, filhos e netos de escravos. Outros nomes importantes da luta abolicionista foram os advogados e jornalistas Joaquim Nabuco, o político Silvio Jardim e outros brasileiros que, apesar de não serem negros ou descendentes de escravos, pressionaram o imperador Dom Pedro II para que ele decretasse o fim definitivo da escravidão no Brasil. Tem uma foto aqui, uma figura deles, né? E nós, enquanto pátria, nós, enquanto descendentes de escravos, de negros, temos que conhecer esses personagens que mudaram a nossa história, que lutaram desde cedo para que tudo fosse diferente. Conhecer todos eles, entender qual foi a luta deles e valorizar cada um que fez por nós, para que nós chegássemos até aqui. Antes da abolição, foram criadas leis para evitar que as crianças e os idosos vivessem como escravos nas fazendas e cidades do Brasil. Para as crianças nascidas a partir de 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, e para os idosos, a Lei dos Sexagenários, em 1875. Finalmente, em 13 de maio de 1888,
a princesa Isabel, que estava substituindo seu pai Dom Pedro II, pois ele estava fora do país, assinou a Lei Áurea, que decretou definitivamente o fim da escravidão no Brasil. E ela assinou não porque ela era boazinha, porque ela tinha um coração manso e humilde. Não, existiram muitas lutas políticas, muitas lutas sociais, muitas lutas históricas que forçaram ela, o governo brasileiro daquela época e todos os outros governos de outros países a mudarem esse cenário desumano que era a escravidão. Então não foi simplesmente por uma bondade, foi porque algo muito mais forte do que aquilo estava acontecendo no Brasil. Muitas lutas. Apesar do fim da escravatura, os negros libertos ainda tiveram muitas dificuldades para serem aceitos e respeitados pela sociedade brasileira, pois além do estigma de serem ex-escravos, a maioria não sabia ler e escrever devido à imposição dos senhores, que possuíam controle sobre as suas vidas, negando-lhes o direito de terem documentos e profissões. Isso não está tão longe. Hoje também nós somos reflexos de tudo isso. Quantos negros ainda vivem à mercê da sociedade desigualitária, da sociedade preconceituosa? Quantos vivem aí sem emprego, sem direito, sem o respeito, sem a dignidade humana, porque são tratados ainda como escravos, como pessoas sem valor. E essa história precisa mudar a cada dia, a cada passo nosso, a cada conhecimento, a cada estudo. Nós precisamos lutar por espaço, por direito, por voz e vez. Foram necessários vários anos após a Lei Áurea para que a população negra do Brasil tivesse seus direitos garantidos. Além do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, existem leis e políticas criadas para garantir os direitos e preservar a cultura negra no país. Por exemplo, o reconhecimento de mais 400 comunidades onde vivem os descendentes dos quilombolas, espalhados por todos os estados do Brasil. A presença dos africanos no Brasil é percebida pelo grande número de descendentes que estão espalhados pelo país. Existem cidades onde a maioria dos seus habitantes são diretamente ligados a essa herança, como São Luís, no Maranhão, Salvador, na Bahia e a cidade do Rio de Janeiro. Olha aí a diversidade das cores, dos tons de pele, mas todos vindo de uma mesma raiz. Além dessas cidades, a presença africana também é encontrada nas várias manifestações da cultura brasileira, como a música, a religiosidade, a linguagem, as festas populares, as lendas, a culinária, entre outros. Todas essas manifestações culturais são maravilhosas e vale a pena conhecê-las mais de perto. Amigo, encontro vocês nos próximos livros, né? Que aí encerra aqui nosso amiguinho do livro contando a história. E aí, para a gente terminar esse pedacinho da história, nós temos que lembrar que temos que valorizar a nossa descendência, que temos que lutar pelo direito e igualdade de todos. Nós somos reflexo dessa escravidão e nós precisamos reescrever a história a cada dia para mudar esse cenário, para mudar o nosso futuro. Então, criançada, familiares, vamos conhecer mais, vamos ler mais, vamos nos inteirar dos assuntos e participar das questões sociais e políticas do nosso Brasil. E assim a gente vai construindo uma nova história. Tá bom? Então ficamos por hoje com esse livrinho aqui que fala sobre essa relação do Brasil com a África. E aí, logo depois, a gente vem com mais histórias, mais leitura, trazendo aí uma reflexão para todos vocês. Tudo de bom e até a próxima.